louvor e vai até o fim com louvor, mas isso não é saudável. O saudável é você sim prezar por uma sequência aonde cada parte dessa sequência ela é edificante para a vida das pessoas. Ou seja, o momento do louvor é muito importante, o momento da palavra é extremamente importante, o momento de orar uns pelos outros é importantíssimo também, né? Então você não pode se deixar levar por essa coisa assim, eu estou aqui e o que o Espírito Santo falar a gente faz. Imagina se eu viesse dar uma aula assim para você. Irmãos, é o seguinte, eu estou aqui, estou com um PowerPoint aqui, mas é o seguinte, nós vamos orar aqui agora, ok? Você vai ficar de pé aí, nós vamos orar aqui agora, e o que o Espírito Santo me conduzir aqui agora, eu vou falar. Sem rumo. Você pode pensar, não, pastor, daí o senhor vai ter rumo, que o Espírito Santo vai te conduzir. Poxa, se você não acredita que o Espírito Santo está me conduzindo através dessas lições, desses capítulos aqui, tem alguma coisa errada. Entende isso? Então você precisa ter rumo, você precisa ter propósito, você precisa ter ordem. E se você analisar Deus ele é um Deus de ordem. Se você analisar Gênesis capítulo 1, você vai perceber isso. Tem gente que não percebe. É uma coisa por dia, certinho, dia 1 tal coisa, depois dia 2 tal coisa. Não tem mistureba, né? Bagunça, Deus faz é o quê? É ir lá e corrigir. No versículo 2 de Gênesis 1, você sabe que Satanás caiu aqui e ele, vamos dizer, deformou a terra completamente, porque esse é o propósito dele, é tirar a forma. Tira a forma. Hoje tem pessoas que você olha para ele ou para ela, você não sabe o que é, literalmente, você não sabe, né? Eu não sei se você já teve história disso, mas várias pessoas já se casaram enganadas. Tiveram que anular o casamento depois, porque casaram de uma forma, achando que era uma coisa, e depois descobriu que era igualzinho ele. É muito ruim isso, né? O diabo, então, ele quer tirar a forma completa das pessoas. Por isso, Deus é um Deus de ordem. E quando Deus, então, vai instituir as tribos e o lugar onde cada tribo deveria ficar, isso mostra ainda mais a organização da parte de Deus, né? Ou seja, em toda manifestação de Deus existe ordem. Por isso, eu sei que no batismo do Espírito Santo tem muitas pessoas, né, ficam incontroláveis. Já parou o momento, né? Ninguém mais já está orando porque o pastor está dando outra direção, mas tem alguém ali que... E se você chegar perto e falar alguma coisa, não me deixa, porque é o Espírito que está me conduzindo. Nossa, então não é o Espírito que está conduzindo o pastor? É estranho isso, né? Mas na obra de Deus precisa ter ordem. Tem que ter ordem, tem que ter decência, né? E quando Deus então institui as tribos, Ele vai colocar as tribos exatamente nessa disposição. Então, quando nós falamos de organização, existem 3 coisas importantes da ordem da igreja hoje. Primeiro, obedeça a Deus, mas obedeça a ordem que Deus instituiu. Hoje nós temos uma ordem aqui como igreja. Existe o líder, existe o discipulador, existe o pastor de governo, existe o pastor Aloísio. É uma ordem. Isso foi estabelecido por Deus. É uma hierarquia espiritual. Então, se você está aqui conosco, você tem que entender que isso é para o benefício da obra. Então, no primeiro momento, obedeça a ordem de Deus para você. Segundo lugar, quando nós falamos de organização, as tribos então elas deveriam estar dispostas de forma que o tabernáculo ficasse sempre no centro. Sempre. O tabernáculo sempre precisava ficar no centro. E por fim, cada tribo tinha um lugar específico para se posicionar. Eu vou entregar uma imagem para você agora, para que você perceba exatamente a posição de cada tribo, de cada lugar, para que você vá acompanhando comigo aqui e você não se perca, ok? Então vamos lá. Números capítulo 2. Logo no versículo 1, nós percebemos então
então Deus instituindo essa ordem. Enquanto os filhos de Israel eles partiam, né, e eles acampavam, eles não podiam ter as suas próprias preferências. Não podia acampar em qualquer lugar. Não podia estar da forma que eles queriam, mas da forma como Deus tinha acabado de instituir. E Deus precisa instituir isso. Acabou? As folhas? Hã? Pede para imprimir lá para mim, Sérgio, por favor. Então, Deus, quando Ele institui, Ele coloca cada tribo no seu devido lugar. Seu devido lugar. Ninguém pode ficar onde queria, não. Cada um, porque existia uma função. E você vai perceber que tinham tribos que eram maiores e tinham tribos que eram menores. E elas precisavam estar no lugar certo, no lugar exato. Ok? Vamos ver aí na imagem então. Eu vou começar a falar, já chega a de vocês que ficaram. Mas eu vou começar a falar aqui para você já ir se assimilando. O exército de Israel, ele era dividido em 4. Eram 4 exércitos formados por 3 tribos cada um. E aí, lá no primeiro momento, ao norte, nós temos quem? Nós temos a tribo de Benjamim. Nós temos, o que mais, meus irmãos? O que está escrito aí? A tribo de Manassés. E nós temos a tribo de Efraim. A oeste, ou seja, do seu lado esquerdo aí, nós temos o que? A tribo de Gade, a tribo de Simeão e a tribo de Ruben. A leste, nós temos o que? A tribo de Dan, de Azer e de Naftali. E ao sul, nós temos a tribo de Judá, que primeiro é a maior de todas. Você consegue perceber no desenho, sim ou não? É a maior tribo de todas. Mas nós temos também a tribo de Issacar e nós temos a tribo de Zebulon. Essa era a localização exata de cada tribo. Não podia sair dali, tá? Porque quando você imagina na quantidade de gente que tinha, você pensar é tudo misturado. Não. Até as barracas e as tendas tinham um alinhamento perfeito, né? Tinham o seu alinhamento. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele é um Deus sempre de ordem, né? As coisas de Deus não são bagunçadas. Não pode haver bagunça na obra de Deus. Por isso que nós somos tão sérios. Eu pergunto a você, pode ser que tenha acontecido uma vez ou outra, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta. Você já viu algum culto lá no seu prédio começar, por exemplo, 5h05 da tarde? Não, por quê? Porque 5 horas, tendo gente ou não, a equipe de louvor estando pronta ou não, 5 horas, o que acontece, meus irmãos? Nós começamos. Nós começamos. Quando nós fazemos as conferências aqui, também do mesmo jeito. Se é para começar 8 horas em ponto, nós começamos. Não é aquela questão, né? Vou esperar. Mas tem muitas células nossas, que chega 2, 3 irmãozinhos, que prezaram pelo compromisso do horário. Tem outros que realmente atrasaram por causa do trabalho ou algo assim, mas a maioria ficou, porque tive que passar em casa, tive que tomar banho, né? Mas todo mundo precisava tomar banho, né? Mas eu não, precisei passar em casa, tomar um banhozinho, e aquela coisa toda. Chega 40 minutos depois, mas aí o líder, talvez assim, querendo ser muito amistoso, ele espera. Aí era para começar 8 horas, vamos esperar até 8h10, eles chegam mais irmãos. Aí 8h10 nada, aí 8h15 nada, 8h30 a gente começa, irmãos, vai tendo comunhão aí, vai conversando, né? Aí 8h30 começa, para quê? Para privilegiar quem chegou atrasado, e os outros que chegaram mais cedo, que fizeram o compromisso, estão lá, vamos dizer assim, né? Sendo desonrados. Por isso a célula deveria começar no horário exato. É 8 horas, tem 1, 2, tem 3, começa. Mas tem 20, mas se tem 3 que chegou, deveria começar na hora. Porque as coisas de Deus não são o quê? Não são bagunçadas, não são desorganizadas. Você precisa se organizar nisso aí, né? Aqui dá 7h15, por exemplo, o sino toca, né? Se não toca, você sabe que você tem que vir para dentro de uma sala de aula, que o professor precisa vir.
Isso é em todos os níveis. O professor tem que ter consciência também que ele está aqui. Ele precisa estar aqui na hora. Tem que respeitar também, como que eu posso dizer, um intervalo ou alguma coisa. Irmãos, dá o assunto aqui, tocou o cinto, eu acho que você já percebeu, eu encerro. Mas talvez nós estamos no mover aqui, mas eu encerro. Porque o mover pode continuar depois, nós estamos entendendo? Né? Por quê? Porque tudo é uma questão de ordem. Amém. Na casa de Deus precisa ter ordem. Vai para a reunião de discipulado, né? Ô irmãos, não planejei nada para a reunião de discipulado. Senta aí, vamos conversando aqui, aquela coisa toda. Vamos abrir esse versículo aqui? Não. Claro que não. Você precisa saber para onde você vai conduzir o povo. Amém. Você precisa ter um rumo, uma característica. E aí, quando nós falamos dessas tribos aqui, que eu acabei de mencionar para você, todas elas estavam em grupos, né, de 3 tribos, mas tinha um líder. Tinha uma tribo que sempre o quê? Liderava. Ou seja, lá no grupo de Judá, a tribo que liderava era Judá. Você pode até fazer um círculo nela aí, de caneta aí, tá bom? Faz um círculo em Judá aí, porque a tribo que encabeçava era Judá. No grupo da tribo de Rúben, quem encabeçava era Rúben, né? Era a tribo de Rúben. Aonde estava o grupo de Efraim, quem encabeçava era Efraim. E no grupo de Dan, era a tribo de Dan que encabeçava. Sendo que Israel tinha quantos exércitos então, meus irmãos? 4 exércitos. Se fosse atacado pelo norte, tinha um exército. Se fosse atacado pelo oeste, tinha um exército. Pelo leste, tinha. E pelo sul, também. O que isso nos mostra? Nos mostra que nem todos os exércitos se juntavam numa batalha só. Que dependia de que lado que o inimigo estivesse vindo. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Cruzada. Alguém já assistiu o filme Cruzada aqui? Você pode colocar lá na Netflix ou no My Family, você vai ver esse filme Cruzada, ou tem até ele para baixar gratuitamente também no YouTube. Você pode baixar ele. É um filme que conta a história de Jerusalém por um período, quando Jerusalém teve um rei que era leproso, tá? Morreu muito jovem, e os muçulmanos tomaram Jerusalém. Jerusalém foi tomada várias vezes, né? Por vários povos, mas nesse específico, Saladino, o rei, né, dos muçulmanos ali, ele veio e tomou Jerusalém. Mas por que ele tomou Jerusalém? Porque um ambicioso rei que assumiu, depois que esse rei leproso morreu, ele pegou todo o exército, todo, e foi lutar contra os muçulmanos, deixando a cidade, o que, meus irmãos? Desprotegida, exposta. O tabernáculo estava no meio. Você consegue perceber aí um quadradinho no meio aí, né? Bem pequenininho. Esse aí era o tabernáculo. Mas se você perceber mais ainda, você vai ver que ao redor do tabernáculo ainda tem um grupinho de gente aí. Tem ou não tem? Quem são, pastor? Lembra que eu mencionei para vocês que os levitas não são uma tribo? Sim. Não são. Levi não foi uma tribo, né? Só que eles foram escolhidos da parte de Deus. Eu vou mencionar isso daqui a pouco. Eram exatamente eles que estavam acampados aí. O acampamento dos levitas, o acampamento dos sacerdotes, o acampamento dos irmãos de Moisés, Miriam, Arão, e o acampamento de Moisés. São esses que estão aí em volta do tabernáculo. Pastor? Sim. No caso aqui está tudo. Porque tudo no Velho Testamento aponta para Jesus, né? Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus Amém. É o centro. Eu não sei se foi aqui que eu mencionei para vocês a questão do pai, né? Eu acredito que foi. Que o pai, quando chega com o filho em algum lugar, você prefere muito mais que o seu filho seja tratado melhor do que você. Isso é uma honra para o pai, né? É muito bom você chegar na casa da sua mãe, dos seus parentes hoje, e ninguém dá atenção para você, porque deram atenção para quem?
para criança, né? Todo mundo quer pegar, todo mundo quer ver, todo mundo quer brincar e aquela coisa toda. E depois de meia hora, ô filho, bom dia, tudo bem? Né? Vem cá comer um pãozinho, tomar um café. É uma bênção. Deus, ele segue o princípio, porque esse princípio é dele, é a assinatura dele aqui, né? Tudo que o homem anseia e faz é baseado em algo superior, né? Por que você acha que hoje nós temos tantas pessoas que, eu não sei se eu mencionei esse assunto com você, que casais que querem adotar crianças, cuidar de alguém? Ah não, é porque eu sou bom demais. Não, é porque isso é uma característica de Deus. Deus, ele pegou todo mundo que não era filho e agora quer transformar em filho. Vocês estão me entendendo aqui? É assim. Então nada começa no homem, tudo começa em quem? Em Deus. Tudo começa em Deus. Então essa questão de você querer que o seu filho seja honrado mais do que você, é o princípio que nós pegamos de Deus, porque Deus mesmo faz isso. Ele dá toda a terra para Jesus, toda. E ele ainda diz para Jesus: cria tudo, cria do jeito que você quiser, faz do jeito que você quiser. É por isso que é Jesus que vem resgatar depois, porque é tudo dele, para ele, tudo foi feito por intermédio dele, é sempre assim. Por isso, essas tribos aqui, representadas por cada líder que você circulou, ela tinha uma característica, ela tinha uma imagem. Qual, pastor? Vamos ver. A tribo de Rúben, o estandarte dela era uma figura de homem. Isso significa o quê? Que Jesus, ele deixou de ser Deus para se tornar o quê, meus irmãos? Homem, para salvar você e a mim, porque precisava de identificação. Precisava de identificação. Um homem deveria salvar outro homem. O estandarte de Judá era o desenho de um leão. Por quê? Porque é símbolo de força, de reinado, de poder. E é isso que Jesus é. Ele é homem, mas ele também é Deus. Ele é poderoso, ele reina pelos séculos dos séculos. Mas a tribo de Efraim, que ia na frente aí, em algum momento, também tinha uma bandeira, um estandarte. Com qual símbolo? Do boi. O que significa? Eu mencionei isso aqui para vocês. O boi é aquele que é forte, é aquele que, vamos dizer assim, vai à frente, mas tem uma outra característica maior, é o servo. O boi era aquele que puxava as cargas, que ajudava o homem, né? E por fim, nós temos a tribo de Dan, que tinha o desenho de quê, meus irmãos? De uma águia, porque águia é do céu, é celestial. Jesus, ele veio do céu, ele é do céu, lá é o lugar dele. Por isso, esses 4 exércitos, eles se acampavam voltados para o centro, né? E cada um deles em uma direção específica, né? Só que agora, irmãos, presta atenção, nós temos esse grupinho menor aí, que está ao lado do tabernáculo, que são os levitas e que são os sacerdotes. E eu quero gastar um tempo agora mencionando para vocês a diferença entre um sacerdote e um levita. Os levitas são aqueles que são descendentes de Levi. E no início da nossa matéria aqui, eu mencionei para você que Levi, ele teve quantos filhos, meus irmãos? 3 filhos. Os filhos de Levi, eles eram chamados de quê? Gerson, Coate e Merari. Vamos repetir junto? Fala comigo: Gerson, Coate e Merari. Então, Levi teve a sua descendência nesses 3 filhos. Todos eles são levitas, né? Por que o nome levita? Por causa de Levi, ok? Então, como que era o chamado pessoal que era da tribo de Ruben? Rubenitas. Como que era chamado o povo que era da tribo de Gade? Gaditas. A Bíblia então faz essas menções. Então, quem são os descendentes de Levi? São os levitas. Só que, dentre os levitas, tem um filho de Levi, né? Chamado
chamado de Coate, que ele poderia ter um escalão a mais. Eram todos levitas, mas os descendentes de Coate poderiam subir a um cargo de sacerdote e sumo sacerdote. O pessoal de Gerson era levita, sim ou não? Sim. Podia ser sacerdote? Não, só levita. O pessoal de Merari era levita, sim ou não? Sim. Podia ser sacerdote? Não. O pessoal agora de Coate era levita? Sim. Mas podia ser sacerdote? Podia. Poderia sim. Então é como se nós falássemos o seguinte, todos podem ser levitas, os descendentes de Levi, mas nem todos podem ser o que, meus irmãos? Sacerdotes. Só poderiam ser sacerdotes aqueles que fossem da linhagem ou da descendência de Coate, que é exatamente da onde veio Arão, Moisés e Miriam. A descendência deles era dos filhos de Coate. Por isso que Arão foi o primeiro sacerdote e o sumo sacerdote, que era o descendente direto. Os irmãos estão compreendendo, amém? Só que, pastor, e na prática? Na prática, o que fazia o sacerdote e o que fazia o levita? Eu vou resumir para você aqui e depois eu vou entrar aqui nos detalhes. Sacerdote cuida das coisas espirituais, ok? Levitas cuidavam das coisas naturais e materiais. Vamos ver um pouquinho disso? Qual que era a função do sacerdote no tabernáculo? Cuidar da mesa dos pães da proposição. Por que era a função do sacerdote? Porque era o alimento. Amém. Quem tinha que alimentar o povo era quem, meus irmãos? O sacerdote. Quem tinha que liberar os ensinamentos de Deus era quem? Era o sacerdote. Por isso, os levitas não podiam ter a incumbência da mesa da proposição. Não podia. Eles podiam carregar a mesa, eles podiam reformar a mesa, mas colocar o pão e fazer o que tinha que fazer ali diante da mesa era a função de quem, meus irmãos? Do sacerdote. Depois, qual que era a outra função do sacerdote? Cuidar do candelabro. O que tinha no candelabro, irmãos? Tinha duas coisas no candelabro, Tinha azeite e luz. Fala comigo, azeite e luz. O que isso significa? O sacerdote era aquele que trazia luz para o povo, esclarecimento. Ele ensinava o povo a conhecer a Deus, a saber quem era Deus. Por isso que quando você vai lá para 1 Samuel, no capítulo 2, você vai ver a história de Ana, e Ana então vai ter um filho, e o que acontece, meus irmãos? Ela faz um voto, e nesse voto ela entrega o filho dela para ser o quê? Cuidado. Por quem? Por um levita? Por um sacerdote. Aonde? Lá no templo. Porque os sacerdotes ensinavam sobre Deus, falavam das coisas de Deus, alimentavam, e no candelabro trazia luz das coisas de Deus. Luz. Depois tinha um outro. Quem cuidava do altar de incenso também era o quê? Era o sacerdote. Por quê? Porque o altar de incenso fala de intercessão, de oração. Não era levita que poderia fazer a expiação. Não era o levita que tinha que colocar as mãos ali representando o povo. Era o sacerdote. Então, se você analisar todas as coisas espirituais que traz alimento, luz, intercessão, oração, tudo isso era feito pelos sacerdotes. Amém. Pelos sacerdotes. Pastor, e qual que é então a função dos levitas? Irmãos, a função dos levitas era que eles eram encarregados das coisas materiais. Ambos são importantes, Se tinha que ministrar um louvor, era o levita, Se tinha que trocar a mesa de lugar,
era quem? Era o levita. Se tinha que abrir a porta para o sumo sacerdote entrar, o sacerdote era quem? Era o levita. Se tinha que fazer a varredura ali do piso ou algo assim, quem que fazia? Era o levita. Você compreendeu ou não? Aí você pode perguntar, oh, pois é, então o trabalho do sacerdote é mais importante do levita. Não, não é. Porque na obra de Deus, nós precisamos das duas coisas. Amém. Das duas. Nós precisamos de você, sabe o que? Alimentando o povo, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo entendimento. Mas nós precisamos de você distribuindo água no encontro também. Amém. Nós precisamos de você distribuindo martex. Amém. Nós precisamos de você também arrumando as cadeiras ali, porque depois de um grande encontro está sujo, o pré está sujo, tem que ser lavado. Amém. Nós precisamos de você lavando o banheiro lá no encontro também. Mas tem gente que acha que isso é o quê? É um rebaixamento. Como que eu sou um discipulador e eu vou lavar banheiro?